sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. No capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 3, diz assim: Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amém. Papai, abençoa a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor, e sermos sensíveis à Tua voz. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma palavra interessante que Paulo compartilha na sua segunda carta aos Coríntios, aonde ele inicia o texto dizendo assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que ele está querendo dizer nessa palavra, a gente precisa entender o contexto. Ele está dizendo assim: embora eu esteja neste corpo físico, embora eu esteja vivendo esta realidade terrena, material, eu não milito segundo a carne. E essa segunda parte, essa segunda carne que ele se refere, ele não está se referindo agora sim à matéria, mas ele está se referindo àquilo que eu conversei com vocês alguns cultos atrás, sobre amarmos o mundo. Ele está falando sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O que Paulo está dizendo aqui, ele diz assim: olha, embora eu esteja nesta terra, caminhando nesta terra, eu não milito segundo os prazeres da minha carne. E note que a palavra que ele usa é militar. Eu não milito segundo a carne. Porque ele usa essa metáfora, e você vai ver que na sequência ele continua dando essa ideia de exército, de arma, de guerra, de contexto de guerra. Porque justamente nós estamos em um ambiente de guerra. Você não se converteu e veio para um parque de diversões. Você não se converteu e veio para um playground. Você não se converteu e veio para o jardim de infância, por mais que quando você nasceu de novo, você era uma nova criatura, era um bebê espiritual. Quando você se converte, você cai para dentro de uma guerra. Sem que você queira, você acabou de ter um inimigo. E ele vai tentar fazer de tudo para destruir você. Não sei se essa é uma boa notícia para você ou não, mas essa é a realidade. No dia que você aceitou Jesus, você entra numa guerra. E guerra é o seguinte, meu irmão: a guerra, ou você mata, ou você morre. No ambiente de guerra, você não fica passeando. Quando nós estamos no ambiente de guerra, nós não ficamos distraídos. Nós estamos atentos, nós estamos olhando tudo aquilo que está ao nosso redor, porque se eu errar, se eu fizer algum movimento que ele seja errado, eu posso padecer, eu posso perder, eu posso sofrer perdas neste processo. Então Paulo inicia e diz o seguinte: ainda que eu esteja nessa terra, eu não vivo conforme essa terra, eu não milito conforme essa terra. E ele diz o seguinte, olha o linguajar dele. Ele fala no verso 4: as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, as armas da nossa equipe não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Paulo ele escreve e diz assim: as armas que nós temos, elas são poderosas em Deus, não são carnais, elas não são desta natureza, mas elas vêm dos céus, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E note, Paulo usa novamente uma metáfora de guerra, de fortaleza. Quando ele escreve isso, obviamente ele tem na sua mente a ideia de fortalezas da época. A gente não tem, ou pelo menos eu não saiba, com exceção de alguma parte na Grécia ainda, né, que nós temos, que remete àquela época, enfim. Mas nós temos hoje na Europa, é um lugar cheio de castelos, de coisas da Idade Média. E se você alguma vez já visitou, teve o privilégio de conhecer, e você entra numa fortaleza dessa, ela existe com muralhas enormes, muralhas extremamente grossas, que a ideia é que o inimigo não possa transpassar. A ideia é que quem esteja dentro fique dentro, num ambiente de guerra. Quando é sitiado a cidade,
Quem está dentro, fique dentro e seja suprido dentro, e quem está fora não consiga entrar. E nós falávamos ainda, eu e Oséias, que cara, não era com arco e flecha que você derrubava aquelas pedras enormes que tinham, que são muralhas de 3 metros de largura, que realmente precisavam canhões fortes para poder derrubar todas aquelas coisas, para poder avançar e poder adentrar. Em alguns lugares ainda eram 2 portas, e quem gosta de filme da Idade Média, vai lembrar que quando se vencia a primeira barreira e entrava para uma segunda, na verdade nessa barreira aqui, eles derramavam óleo quente para que quem tivesse de fato fora não conseguisse adentrar nessas fortalezas. Portanto, a fortaleza era para ser um lugar seguro. A fortaleza era para ser um lugar onde as pessoas que dentro estivessem se sentissem seguras e confortáveis. Paulo ele escreve e diz que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são dessa natureza terrena, elas vêm dos céus e elas existem com um propósito: derrubar fortalezas. E aí você fica pensando, que fortalezas são essas? Aonde estão essas fortalezas? Porque afinal eu preciso derrubá-las. Paulo está descrevendo que, olha, você está numa guerra e você precisa romper com fortalezas. Você tem que quebrar fortalezas, quebrar essas paredes quase que intransponíveis. É missão nossa, minha e sua, de quebrarmos essas paredes. Note, Paulo ele está falando que nós estamos do lado de fora e existem fortalezas que nós precisamos adentrar. Nós precisamos romper fortalezas, destruir fortalezas. Portanto, existe um ambiente seguro, onde está lá protegido, e nós precisamos quebrar isso e entrar neste lugar. Que lugar é esse? Aonde ficam essas fortalezas? Que fortalezas são essas que eu preciso derrubar? O verso seguinte, Paulo ele explica, e ele diz assim, verso 5, derrubamos raciocínios, ou numa outra versão, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo lhe diz o seguinte, e eu vou repetir de novo: as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus, elas vêm dos céus para nós, para que nós venhamos a derrubar fortalezas. Que fortalezas são estas? Ele diz, são raciocínios, são pensamentos, são toda altivez, ou sofismas, e toda altivez que se levante contra o pensamento de Deus. Portanto, fortalezas são pensamentos que habitam dentro de você. Sofismas, na verdade, são aparentes verdades, que parecem ser verdades, mas não são. E isso é difícil. O mais difícil do que uma mentira é uma meia-verdade, porque ela se parece com uma verdade, ela tem cara de uma verdade, ela foi travestida de verdade, mas ela é uma mentira. E o pior é que nós acabamos acreditando nela. Na verdade, é uma cortina de fumaça que é colocada e nós ficamos vislumbrados com aquela realidade e vivemos a partir dela. Sofismas são crenças que eu e você temos, e que, de novo, não são necessariamente verdades, mas elas são verdades para nós. Elas expressam e falam conosco como sendo verdades, e nós acreditamos, e nós vivemos nelas, e é difícil de arrancar isso da gente. Lá em Portugal eu comentava dessas histórias, conversando com o pessoal, eu disse, há 20 anos atrás, eu fui fazer uma escola em Toronto, e eu não conhecia ninguém, e o primeiro cara que eu vi era um pastor americano, chamado Mike. Eu acho que todo americano é batizado de Mike, né? Tudo que a gente fala é Mike, é americano, Mike, mas era Mike, e eu fiz amizade com ele, era um cara muito gente boa, assim, muito simpático, muito querido, e ficou meu melhor amigo da escola. A gente era parceirão, a gente andava junto para um telado, jogava ping-pong, estava junto sempre, o tempo todo. E ele me convidou para olhar um jogo de beisebol. Eu nunca tinha visto um jogo de beisebol. Eu digo, cara, bora lá, é nóis, estou dentro. E ele disse, eu vou te pagar o ingresso, que foi melhor ainda essa parte. Eu digo, estou dentro, mano, é nóis, bora lá. Quando é que vai ser? Tal dia, estou dentro. E eu, à noite, estava orando e o Senhor falou comigo, porque naquele mesmo final de semana, na igreja em Toronto, na CTF, iria acontecer uma conferência.
E o Senhor falou comigo e disse assim: eu quero que tu participe da conferência. Eu ia ter que pular o jogo. Cheguei para o Mike e disse: ô Mike, cara, desculpa aí, mano, mas não vai rolar, eu vou acabar não indo contigo no jogo e tal, vou participar da conferência, enfim. Ele disse: não, de boa, tranquilo e tal. Chegou o dia, ele foi no jogo, eu fui para a conferência, Deus falou comigo, foi muito legal. Voltamos, perguntei para ele como é que foi o jogo, aquela coisa toda, tudo normal. Na semana seguinte, nós nos reunimos para ter aula, e o professor que estava ministrando, ele começou a falar sobre coisas semelhantes a isso que nós estamos falando. E ele disse: reúna em grupos de 3. Bom, 2 já tinha, era eu e o Mike. E aí arrumamos mais um. E aí sentamos nós 3, e a ideia era compartilhar com uma pessoa, com o grupo ali de 3, algo que você acreditava na sua vida. E o Mike disse: eu quero começar falando. E ele disse: fala, mano. Ele disse: todo lugar que eu vou, as pessoas me rejeitam. Não importa onde eu vá, as pessoas me rejeitam. Aqui na escola, por exemplo, várias vezes as pessoas me rejeitaram. Logo me veio a história do beisebol. E eu perguntei para ele assim: ô Mike, e aquele dia do beisebol? Ele disse: viu? Essa foi uma vez. Eu digo: não, cara, não tem nada a ver contigo, velho. E aí eu contei, Deus falou comigo, tananana. Mas para ele aquilo era muito verdade. Porque um dia, de alguma forma, alguma coisa na vida dele disse para ele, e ele se sentiu rejeitado. E quando acontecia qualquer coisa semelhante, era um fato, era verdade para ele, mas não necessariamente era a verdade. Para ele era verdade, era uma realidade, mas não significaria aquilo que de fato fosse a verdade. Era um sofisma, era uma cortina de fumaça, que ela densa e parecia viva, mas não era verdade. Nós tínhamos um rapaz, um amigo nosso, que ele se vestia todo de preto, punk, emo, power, sei lá como você queira chamar, mas era aqueles malucos que tinha piercing, furo por tudo quanto dava para enfiar. E ele estava daquele jeito, se vestia daquela forma, e a ideia dele de fazer isso é porque ele estava querendo anunciar ao mundo que ele era contra aquela estrutura de mundo, e ele então era a forma de se rebelar ao mundo e dizer: não gosto disso, eu não gosto do sistema, eu não gosto, sei lá, de alguma coisa, eu não gosto, né? E tranquilo, meu irmão, eu quiser botar piercing, fazer o que você quiser, bota, eu não tenho problema com isso, contanto que não seja meu filho, pode botar se você quiser e fazer o que for, mas ele tinha esse negócio dentro dele, e ele tinha um sentimento de rejeição absurdo dentro dele, e era difícil de convívio com as pessoas, ele era difícil de poder trocar conversas com o grupo, porque na cabeça dele todo mundo rejeitava, na cabeça dele todo mundo era contra ele, e ele começou a ter sérios problemas. Eu chamei ele para conversar e disse: cara, não está dando, velho, não está dando para a gente conviver junto aqui, está complicado esse negócio. E ele disse: não, mas as pessoas não me amam, mas as pessoas não gostam de mim. Por exemplo, aí ele largou essa: hoje eu estava vindo para cá para conversar contigo, e uma irmã da igreja estava vindo na minha direção, e quando ela me olhou, que ela viu que era eu, ela virou o rosto. Até pode ser verdade que ela tenha virado o rosto, mas ela pode ter virado o rosto para espirrar, ela pode ter virado o rosto para qualquer outra coisa, mas na cabeça dele, ela está me rejeitando. O fato aconteceu, ela virou o rosto, é verdade, mas não significa que o fato dela virar o rosto está dizendo para ele: tenho nojo de ti. Mas essa era a leitura que ele fazia. E às vezes nós vemos verdades assim que vão mais longe e vão mais profundas. Pessoas, por exemplo, que dizem: eu não sou amado, ninguém me ama. E por mais que você diga para ele: eu te amo, é como que se você jogasse uma flecha e ela bate naquela muralha de pedra de 3 metros e ela cai. E você não consegue alcançar o coração dela, porque ela realmente acredita que ninguém a ama. Ou: eu sou um solitário,
eu nasci para ser um solitário. Eu sou alguém que vou estar rodeado de milhares de pessoas, mas eu vou viver só. Esse é o meu destino, eu sou assim. E por mais que você diga para ele, por mais que as pessoas ao redor dele digam para ele ou para ela, eu te amo, você é importante para mim, eu nunca vou te deixar, eu vou estar contigo sempre, cara. Para ele não faz sentido, porque ele se protegeu dentro de uma fortaleza, e essa foi a ideia que ele conseguiu construir de um sofisma, de uma pseudo-verdade, que para ele foi verdade no momento, e ele construiu aquele lugar seguro, e ele vive dentro daquilo. E ele está distante de uma realidade, de um sonho de Deus para a vida dele, mas ele não consegue ouvir o que Deus tem para ele, porque ele está vivendo a verdade do sofisma, ele está vivendo a verdade daquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, da verdade de Deus para a vida dele. Eu lidei com uma pessoa que ela foi casada, uma mulher foi casada, e nesse casamento ela sofria abusos físicos, ela apanhava do marido, constantemente ela apanhava do marido, e ela sofreu muito, ao ponto de chegar e dizer, cara, não dá mais, e conseguiu se desvencilhar desse relacionamento doentio, essa coisa nociva para a alma dela, para a vida dela. Passaram-se algum tempo, ela conhece um homem, um pastor, e ela casa. E por um tempo, tudo bem, até que esse outro começa a bater nela, a abusar fisicamente dela. E aí quando ela começa a ouvir, a gente começa a ouvir a sua história, a gente fica pensando assim, puxa vida, mas que dedo podre tem essa mulher para escolher homem, né? Tantos milhões de homens na face da terra que ela podia escolher, foi escolher 2 abusivos. Na verdade não é. Acompanhe, isso é psicologia, não sou psicólogo, mas conversando com a Miriam, tentando entender algumas coisas. Olha como é doido isso. Por mais que seja doentio, por mais que ela sofra no primeiro relacionamento, o fato dela ter sido abusada, às vezes não foi nem pelo primeiro marido, às vezes foi em casa, às vezes foi chutada pelo pai que chegava bêbado em casa, e quando ela caía no chão, e o pai a chutava, aquele chute dizia, você não presta, você é uma ninguém, você não tem valor, e ela cresceu acreditando que ela não tinha valor, e o fato dela se subjugar e apanhar do marido, colocava ela naquele lugar da fortaleza, onde ela construiu para si, que ela acreditava, eu não tenho valor, por mais que ela sofresse todas as vezes que isso acontecia, por mais que para ela era doloroso isso, ela acabava criando uma situação, e me entenda, eu não estou dizendo que ela é culpada de um marido dar nela, está errado, cadeia para ele, entenda, eu quero só que você consiga compreender a fortaleza aonde está inserido. Às vezes nós escutamos histórias de pessoas que foram abusadas sexualmente 1 vez, 2 vezes, por pessoas diferentes, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu tratei de um caso, de um rapaz, que procurou um pastor com problemas homossexuais, e foi abusado sexualmente pelo pastor. Procurou um segundo, mesma coisa. Resumindo, 6 diferentes. E ele chega e diz para mim, o que eu tenho de errado, que eu seduzo os pastores? Eu disse, não, cara, não tem nada de errado, o problema está nos caras, está na safadeza desses caras, que se acham no direito. Mas por que ele se permite esse tipo de coisa? Essa é a minha pergunta. O errado está do lado de lá, o podre está do lado de lá, o cara mau caráter está lá na vida desse pastor que usou da sua posição para abusar desse menino fragilizado. Mas a minha pergunta hoje, e é o que eu estou conversando contigo,
é o que faz alguém, sabendo da dor que ele tem, do sofrimento, se colocar numa posição de vulnerabilidade e se permitir sofrer a mesma coisa. E a resposta é uma fortaleza que existe dentro dele, que diz para ele qualquer coisa, mas que não dá a ele um valor. Conversando com o Nick Billman, e ele diz: cara, sabe qual é um dos maiores desafios meus? Quando eu saio nas ruas para alcançar o coração das meninas em prostituição, é dizer para elas que elas valem mais do que R$30, do que R$40. Tu tem mais valor do que isso, porque ela está vivendo numa fortaleza, ela está vivendo dentro de uma prisão que ela construiu para ela mesma, aonde isso aqui sou eu, e eu me enclausuro dentro disso, e não é de barbada. Algumas são mais leves, tipo, eu não sou aceito, ou não nasci para tal coisa, ou para ter sucesso, ou eu não sou como, sei lá, meu irmão, minha irmã, meu primo, meu tio, sei lá. E que nós acreditamos, e é uma fortaleza. Mas ela vai desde isso até coisas como eu compartilhava com vocês agora, de se colocar numa posição de vulnerabilidade e acabar sofrendo abuso. E sofrendo. Porque existe uma fortaleza dentro dessa pessoa que diz para ela, e ela acreditou. E ela se fecha. E são muralhas de 3 metros que precisam ser rompidas, e que quando acontece algo semelhante, parece que coloca mais uma pedra nessa muralha, reafirmando: é verdade, eu sou assim, isso sou eu. Mas ela vai ainda um pouco além, e esses sofismas, e esses pensamentos altivos que se levantam contra o conhecimento de Deus, eles vão hoje na nossa realidade como corpo, como igreja e como vida teológica. Depois da modernidade, a pós-modernidade, nós temos lidado, depois de toda a ideia do raciocínio, da razão, do homem, de começar a tentar tirar um pouco da ideia da espiritualidade e viver a ideia do raciocínio, do natural, a valorização, toda a questão do iluminismo. Nós vivemos depois um despertamento espiritual, mas hoje nós estamos passando algo que eu acredito é uma grande fortaleza que Satanás tem levantado. Lembra, nós estamos numa guerra, nós estamos em um ambiente de guerra, e Satanás tem levantado um negócio chamado relativismo. Hoje, na nossa sociedade, tudo é relativizado. Nada mais é sólido, nada mais é concreto. A verdade, ela é relativa. O que é verdade para ti não necessariamente seja verdade para mim. O que é bom para ti não necessariamente seja bom para mim, e nós relativizamos. Então nós criamos sofismas, nós criamos muralhas que nos protegem, ou que acreditamos que nos protegem, e vivemos então nesse ambiente que nós acreditamos igualmente seguros. Então, quando a Bíblia diz algo para você, a gente pensa, é relativo. Porque se for muito apertado, a gente diz, isso é religiosidade. Se for muito, que vai de encontro muito forte, a gente já... E a gente ajusta a essa verdade da palavra a nossa realidade. Nós não dizemos que a Bíblia está errada, mas nós ajustamos ela à nossa realidade. Por isso que nós temos, por exemplo, pessoas que estão aqui sentadas, que assistem exatamente a mesma pregação, ouvem a mesma coisa e têm comportamentos distintos. Porque o que é importante para um, para o outro, talvez não seja. É relativo.
E eu não estou me referindo aqui a formas, eu não estou me referindo aqui a estilo, eu não estou me referindo a liturgias, eu estou me referindo a pecado. Eu estou falando de verdades que a Bíblia diz, cara, isso é pecado. Só que eu leio isso que ela diz que é pecado, e eu olho e diz, não, até sei, a Bíblia até fala assim que é pecado, mas eu consigo achar uma justificativa onde eu me sinta confortável, onde eu me sinto bem. E isso justifica tudo. Justifica pornografia, justifica adultério, justifica bebedeira, justifica sensualidade, justifica um monte de coisa. Porque eu pego isso e digo, não, é religiosidade. E eu então adapto isso à minha realidade. E eu acredito que está bom, que está legal assim. Só que esse é um sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. E Paulo diz que as nossas armas, elas não são dessa terra, elas são celestiais. Portanto, eu não vou entender Deus a partir dessa terra, da minha realidade. Eu só vou entender Deus a partir da realidade dele. Portanto, não é o homem aqui tentando compreender Deus, é o homem morrendo aqui, permitindo que Deus venha sobre si e lhe explique. De novo, nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma batalha. E a pergunta que talvez você esteja fazendo é: será que eu tenho uma fortaleza? Deixa eu lhe responder. Pergunta errada. Você não deve se perguntar isso. Você deve te perguntar: qual é a minha fortaleza? Porque eu já lhe respondo a primeira: sim, você tem. Todos vocês, aqui inclusive eu, tenho fortalezas que precisam ser rompidas, precisam ser quebradas. Aonde nós crescemos ao longo de toda uma vida, de toda uma jornada, acreditando naquilo e vivendo a partir daquilo, ou de coisas humanas nossas, que hoje eu acho extremamente sérias, aonde nós abordamos Deus a partir dessa relativização da fé e da sua palavra, aonde nós acabamos sofrendo consequências, porque nós ficamos aquém de uma realidade que Deus tem para mim. Olha que coisa doida. Satanás chega para Jesus, numa guerra, chega para Jesus e tenta Jesus e diz assim: Jesus, se tu é filho de Deus, já que tu se diz aí que é o cara, mostra aí, velho, transforma essas pedras em pães, faz alguma coisa aí que me mostra aí que tu é o cara. Ele começa a tirar Jesus do que de fato importa. Ele começa a tirar o foco de Jesus do que realmente era importante. E aí Jesus olha para ele e diz: cara, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus responde a ele com a palavra de Deus. Jesus pega a palavra e dá na cara do diabo: cara, a Bíblia diz assim. Aí o diabo: tu está usando a Bíblia? Então deixa eu te dizer o que a Bíblia diz. Leva ele para cima do pináculo do templo e diz: sabe o que essa Bíblia aqui diz? Ela diz que se tu pular, o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar. Então pula, porque a Bíblia diz. E Jesus responde para ele com a própria Bíblia e diz: a Bíblia também diz que não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora note, e esse é o sofisma que o diabo tenta implantar nos nossos corações. Muitas das vezes nós usamos a Bíblia para justificar os nossos erros. Nós achamos alguma forma, alguma história, algum jeito, e nós acomodamos a nossa realidade. Satanás tentou Jesus assim. Por que ele não vai tentar você? E nós nos sentimos confortáveis nessa fortaleza que nós construímos, muitas vezes usando partes disso. Mas a Bíblia diz que não é proibido beber. De fato, você não vai achar um versículo que proíba.
mas Ele tem outros que te ensinam. Só que esses outros, a gente não pega. Que a gente começa a traçar com religiosidade e aí relativizamos. E poderia, sei lá, pegar N outros exemplos que eu poderia falar com vocês aqui. De orgulho, de inveja, de mentira, de tantas outras coisas. Que nós achamos alguma forma. Jesus combate com a própria palavra, ele diz, não, mas só um pouquinho. Existe uma coisa um pouco mais profunda do que esse sofisma, essa cortina de fumaça, essa meia verdade que você está querendo me passar. Não é bem assim, deixa eu te explicar. E aí, ele encerra a sua tentação a Jesus, dizendo assim, Jesus, então é o seguinte, está vendo isso tudo aí? Tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Está vendo, Jesus? Eu te levo a qualquer lugar. Tu vai alcançar qualquer coisa. Tu vai alcançar níveis que tu não imagina. Eu posso te dar tudo isso. Coisas que nós vivemos. E às vezes passamos uma vida inteira correndo atrás de coisas, de conquistas, de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paulo escrevendo no texto, eu saí sem os óculos, não adianta. Ele continua dizendo, no verso 5, eu repito, derrubamos raciocínios ou sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu preciso derrubar a fortaleza. Eu reconheço primeiro a fortaleza, eu entendo qual é a fortaleza, eu invado essa fortaleza, eu pego este pensamento que diz que eu não presto, que eu não posso, eu pego este pensamento que diz que ninguém me ama, que eu sou um solitário, que eu viverei o resto da minha vida desse jeito, que eu não nasci para vencer, que eu não nasci para o sucesso, ou mais, sofismas que se referem acerca da minha fé, de coisas que estou vivendo na minha vida, que eu sei, lá no fundo eu sei, que é um sofisma, que é um engano. Eu pego tudo isso, e a Bíblia diz que eu preciso levar cativo a Cristo. Eu preciso algemar este pensamento e levá-lo em obediência a Cristo. Agora note, não é do nada que Paulo usa de novo a ideia obediência a Cristo. Lembra que eu falei para vocês algumas pregações atrás sobre obediência e eu falava, quando a gente tem que obedecer, a gente só tem que obedecer e é exigido de nós obediência quando nos é pedido algo que nós não concordamos. Porque quando alguém pede para você algo que você concorda e vê que aquilo é bom para você, você não está obedecendo, você está sendo inteligente. Se eu digo para você, você pode fazer isso para mim, porque isso aqui vai fazer isso, isso e isso para você. E você olha e diz, rapaz, isso vai ser muito bom para mim. E você faz aquilo que a pessoa pediu, você não está sendo obediente, você está sendo inteligente. Você seria muito burro se não fizesse. Então, quando nos exige obediência, é quando nós não concordamos. É quando aquilo que nos é pedido, nós pensamos assim, será? Será que é assim? E por isso Paulo diz que nós devemos de levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Nós algemamos o pensamento e nós levamos em obediência a Cristo. Mesmo olhando para mim e dizendo assim, não cara, eu não presto. Eu acredito nisso, não cara, eu não nasci para vencer. Não, eu não nasci, eu sou rejeitado. Mesmo que na minha mente essa fortaleza seja forte e eu continuo pensando nisso, Paulo instrui a pegar esse pensamento e levar cativo em obediência a Cristo. Mesmo que você ache que talvez na sua teologia, na sua relativização daquilo que Deus diz ser importante, talvez para você diga, cara, isso aí está bom. Paulo diz, cara, posso te dar um conselho? Leva cativo a obediência de Cristo. Porque nós não vamos militar
a nossa guerra com as armas terrenas carnais. Nós só vamos militar essa guerra com armas espirituais, porque as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então a forma que eu posso lutar com tudo isso não está dentro de mim. A fortaleza habita dentro de mim, mas as armas não. Elas estão nas regiões celestiais. E é de lá que eu preciso buscar forças para vencer isso. Portanto, você vai pegar esse pensamento e levar cativo a obediência de Cristo. E vai dizer: Pai, eu acredito nisso. Essa é uma fortaleza dentro de mim. Eu acho que eu nasci para ser um solitário. Ninguém me ama. Esse eu sou eu. Eu sou desse jeito, eu nasci assim, pronto. Que me aceitem. Você, tu aí, que se exploda. Você vai pegar isso. Você vai colocar diante do Senhor e dizer: Pai, eu quero ouvir o que tu tem para me dizer acerca disso. Pai, é verdade que as pessoas, quando eu caminho, elas viram o rosto para mim. É verdade que eu tenho esse sentimento de solidão dentro de mim. Sim, Senhor, é verdade. Parece que tudo que eu faço dá errado. Parece que pessoas ao meu lado conseguem fazer coisas e dar certo e eu não. Parece que evento após evento, de fato confirma isso como verdade na sua vida. Mas existe uma verdade. E essa verdade está no coração do Pai. As tuas armas são poderosas em Deus. Pai, o que tu pensa de mim? Como tu vê isso? O que a tua palavra diz para mim acerca disso? E eu pego essa verdade e eu agarro essa verdade e trago ela para dentro de mim. Isso significa que eu vou romper em 2 toques? Provavelmente não, porque você está lutando contra uma fortaleza. Provavelmente você vai ter que jogar algumas bombas de canhão ali, algumas bolas bem grandes, e ir derrubando essas paredes, até que você consiga se libertar de você mesmo. Mas você precisa começar. Você precisa dar passos nessa direção. Você precisa se colocar diante do Senhor e dizer: cara, eu não quero mais viver assim, Pai. Eu quero a tua verdade. Eu não quero qualquer verdade. Eu quero a tua verdade sobre a minha vida. Eu quero o que tu pensa de mim. E Paulo, ele encerra no capítulo 10 essa ideia, esse conceito, e esse é o último verso que eu quero ler. Ele diz assim, no verso 6: e estamos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Ele diz: nós vamos punir a desobediência quando você for obediente. O que ele está querendo dizer é o seguinte: nós não vamos punir o desobediente, nós vamos punir a desobediência. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: quando você for obediente e se colocar em obediência à palavra de Deus, quando você alinhar o seu coração, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, quando você alinhar o seu coração e dizer: Pai, eu quero que tu tenhas a tua verdade para mim, eu quero obedecer a ti, mesmo que eu olhe para mim e me sinta indigno, mesmo que eu olhe para mim e me sinta um rejeitado, mesmo que eu olhe para mim e me sinta um fracassado, mesmo que eu olhe para mim e esteja com alguns pecados ali que eu tenho vivido, porque eu olho para a tua palavra e a relativizo e acho que está tudo bem comigo. Senhor, eu quero permitir que o que tu pensa de mim venha sobre a minha vida. Eu quero ouvir a tua voz e eu escolho acreditar no que tu me diz. E Paulo diz no próximo verso: se você entrar nesse lugar de obediência, nós vamos punir a desobediência com a tua obediência. Ou seja, a tua desobediência, que era permanecer na fortaleza, ela desaparecerá. E nós venceremos com a tua obediência. O fato de você alinhar o seu coração na realidade de Deus vai fazer com que as armas sobrenaturais dos céus venham para você e comecem a mudar a sua história. Amém? Vamos ficar de pé. Amados, eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero me unir em fé contigo e nós clamarmos ao Senhor. Como eu falei, não é se você tem uma fortaleza, mas é qual é e como nós podemos vencê-la e como nós podemos quebrar esse sofisma. Eu quero me unir em fé contigo. Eu quero orar junto contigo e nós buscarmos nos alinhar
com a verdade dos céus. Portanto, se você deseja receber oração, quero convidar você a sair do seu lugar bem rapidinho e vir aqui à frente, e nós vamos estar orando ao Senhor, nós vamos estar buscando ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Sai do seu lugar, vem à frente, pode ir se posicionando, e nós vamos estar orando. Aleluia. Pode vir bem para frente assim. Aleluia. Pela graça que nos eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. No colo do teu amor, na tempestade ouvi tua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Aleluia. Aleluia. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos, Aleluia. são todos Aleluia. preciosos, são todos preciosos. Aleluia. Sua canção por mim, É alegria e amor. alegria e amor, liberdade. Aleluia. Papai, nós oramos, Senhor, nessa noite. E nós colocamos, Pai, cada um dos teus filhos, Senhor, diante de Ti. E pedimos, Senhor, estende, Pai, a Tua mão. E alcança, Senhor, o coração de cada um dos teus filhos nessa noite. Papai, nós escolhemos alinhar os nossos pensamentos, Senhor, aos teus pensamentos.